Boa noite, meus amigos, queridos, do nosso já tradicional Papo de Sábado. Estamos aqui mais esse sábado, o último sábado do mês de agosto do ano da graça de Jesus 2020. Estamos aqui batendo um papinho com você aí, sempre falando, né? Finalzinho de noite. A gente ainda não pode ir para muitos lugares, alguns estão abrindo, mas algumas pessoas ficam esperando esse nosso papo, essa nossa conversa, e é bacana porque isso aqui surgiu quase como uma brincadeira no sábado aqui. Estava aqui, falei, vou bater um papo com a igreja, estava aí com jovens, subi, fiz uma gravação, fiz em casa, não me lembro direito, e daí então surgiu a continuidade, e sempre fica um desafio para a gente ter assuntos, né, interessantes que possam falar com você, falam comigo, para mexer um pouquinho com a nossa mente, o nosso pensamento, aquilo que a gente está vivendo e etc. E esse papo de sábado eu tô com esse assunto já desde da semana retrasada, né? Estou aqui com óculos. Eu não quero ler o texto, porque o texto é muito conhecido. O texto em João 11, ele fala da morte de um dos amigos de Jesus, de Lázaro. E por que o evangelista João, no capítulo 11, São João resolve registrar esse fato? Porque algumas ocorrências, elas acontecem nesse fato, né, envolvendo a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Algumas coisas acontecem envolvendo a pessoa do Senhor Jesus. Uma das coisas maravilhosas que acontece envolvendo a pessoa de Jesus é a humanidade de Jesus. E aqui na igreja, na visão missional, nós costumamos pregar sermões com uma certa temática, né? Série de sermões, desculpe. Nesse transcorrer aí de todos esses acontecimentos, nós paramos um pouquinho, retomamos agora, domingo, se Deus permitir, amanhã, falarei sobre a igreja e os desigrejados, parte 3. É uma coisa que está há muitos anos já, tenho guardado esse trabalho há muitos anos, agora veio a calhar aí, né, porque esse momento que a gente está vivendo aí, até muitas pessoas questionam para que existe a igreja. Enfim, mas o que eu quero dizer é que na próxima série preparada, que eu estou preparando, melhor dizendo, é Jesus. A próxima série se chama Jesus. Se der certo, serão 4 sermões, né? 4 mensagens. E essa passagem de Lázaro, narrada por São João, ela é interessante, ela mexe demais comigo. Ela tem a frase bíblica, eu tenho até que tomar cuidado para não me emocionar. Ela tem a frase bíblica para mim mais marcante na pessoa de Jesus Cristo, razão da minha vida, centro da minha vida, razão de tudo que eu faço, Jesus Cristo, né? Tudo que envolve a questão da morte de Lázaro. Jesus estava num lugar, ele era de Betânia, né? Diz aqui o texto no capítulo 11, ele estava distante muito tempo, muitas horas, né, de viagem, não é como hoje que você tem a locomoção facilitada, distante. E aí ele ficou sabendo que Lázaro estava doente, e aí demorou alguns dias, até quase 3 dias, quando ele chega perto de onde Lázaro tinha sido sepultado. Marta corre ao seu encontro, né? E ele interage com Marta, ele fala: Marta, o seu irmão há de ressurgir, verso 23, e ela diz: eu sei, na ressurreição dos santos, na ressurreição do último dia. Ou seja, era uma pessoa que tinha sido ministrada, conhecia o Evangelho. Marta, Maria e Lázaro eram conhecedores do Evangelho, porque muitas vezes Jesus ficou na casa desses amigos dele. E interessante, depois de dizer isso, verso 28, foi chamar Maria, sua irmã, e disse em particular. Eu estou lendo aqui na Almeida atualizada,
O Mestre chegou, está chamando você. O Mestre chegou, está chamando você. Versículo 28 do capítulo 11, parte B. Há uma versão que diz: o Mestre está aqui e te chama. Irmãos, quando Maria ouviu, ela levantou-se, o texto diz. Porque Jesus ainda não tinha entrado na aldeia. E Maria levantou-se e foi ao encontro de Jesus. Tirando fora a questão da ressurreição, veja como estava o coração de Maria. O texto não entra muito em detalhes, mas a gente entende que Lázaro era um cara novo ainda. Ele morreu de alguma doença, talvez dessas doenças que a gente conhece hoje, né? Um ataque fulminante do coração, um AVC, alguma coisa assim, que naquela época não existiam narrativas de ocorrências dessas doenças. Mas provavelmente Maria, Marta e Lázaro, eles eram jovens, eles tinham uma idade não muito avançada. Então Maria está comovida, coração doído, porque perdeu o seu ente querido. Irmãos, nesse tempo, dessa desgraça aí, quantos estão perdendo seus entes queridos? Quantos às vezes não são alvo da misericórdia, da compreensão de outras pessoas, da insensibilidade de certas pessoas, não é verdade? Então Maria está aqui comovida. A gente percebe outros textos, Maria era mais sensível que Marta. Marta era uma mulher mais objetiva, mais direcionada nas suas coisas, enquanto Maria representa a parte sensível, né? Aquela parte humana, vamos dizer assim. E nós muitas vezes, irmãos, eu conheço servos de Deus aí, entre aspas, né? Truculentos, mal educados, que tratam as pessoas de qualquer jeito, ou seja, não conseguem temperar, equilibrar um grau de sensibilidade, às vezes, na dificuldade que aquela pessoa está passando. Então, quando Maria ouve, olha, o Mestre está aqui e te chama. O que Maria queria naquele momento, irmãos, não era ouvir que Jesus poderia ressuscitar ou não o seu irmão. O que Maria queria naquele instante era o conforto, o consolo. E o conforto, o consolo, o abraço. O que Maria queria naquele momento era encontrar Jesus para receber um abraço. O conforto, o consolo que Maria desejava, o abraço. O abraço, irmãos, que traduz palavras, que traduz ações, que traduz um monte de coisa que às vezes você não consegue numa poesia, num sermão, num diálogo, você não consegue transmitir à pessoa. E quando você abraça aquela pessoa, você então percebe, sabe, como que há uma transferência da graça de Deus que está no seu coração, no coração daquela pessoa. Porque aquela pessoa está abatida, aquela pessoa está sensibilizada, aquela pessoa está fragilizada, e o que ela precisa naquele momento? O abraço, conforto, o consolo. E aí que entra, irmãos, essa admiração que eu falei aqui, que eu tenho por esse Mestre Jesus Cristo, né? Compaixão que ele tinha pelas almas, pelas pessoas. Irmãos, um tempo de tanto julgamento, um tempo de tantas coisas que a gente ouve por aí, pessoas são julgadas pela sua cor, pessoas são julgadas pelo seu cabelo, pessoas são julgadas pela forma como se deixam a barba, se não deixam a barba, pessoas são julgadas pela sua condição social, se falam errado, se não falam errado, pelos remédios que tomam, pelas igrejas que frequentam, pela sua própria vida espiritual, que é algo particular de cada um. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo um tempo que o que a gente precisa é o abraço. Sabe o que eu quero de Jesus hoje? Não quero ouvir um sermão. Existem momentos que você não precisa dar um sermão, você não precisa falar um monte de coisa para as pessoas. O que as pessoas precisam é o abraço. O que Maria queria, que agora o Mestre está aqui e te chama. Maria quer correr para os braços de Jesus. Maria quer receber o abraço de Jesus. Jesus não precisaria falar nada. Jesus não precisaria nem trazer Lázaro novamente à vida, porque o que Maria queria ali era o abraço do Mestre, daquele que a amava de verdade, daquele que transferia amor para ela, não pelo dinheiro que ela levava nos seus alforjes, não pela casa talvez confortável que Jesus ficava de vez em quando, não
pelas coisas gostosas, talvez que preparassem para o mestre, por um cantinho gostoso, aconchegante para ele dormir, mas ela queria o abraço daquele que amava de verdade, daquele que queria se aproximar verdadeiramente para dar aquele conforto, aquele consolo, o abraço de Jesus. Sabe, gente, a frase que mais marca para mim na Bíblia, para minha pessoa na Bíblia é essa: o mestre está aqui e te chama. Ou nessa versão que eu li, o mestre chegou e está chamando você. É o conforto que a gente precisa. É quando a gente ouve assim, ó, o mestre está aqui, o mestre está chegando, Rabi, o mestre está chegando. Sabe, você que tem os ouvidos aguçados, você sabe que ele está chegando, ele está chamando. A gente consegue sentir o perfume da presença do mestre. O mestre está aqui e te chama. Para Maria era tudo o que ela precisava: o conforto, o consolo, não nas palavras, não no milagre poderoso que foi realizado para demonstrar que Cristo era a vida, que o Cristo era a ressurreição e a vida. Tudo isso maravilhoso, tremendo, mas o mais importante aqui nesse texto, para Maria, mais até mesmo talvez do que a própria ressurreição do próprio irmão, foi o abraço que ela recebeu de Cristo. Sabe, esse é o conforto, o consolo. As palavras, às vezes, elas não são apropriadas. O lugar que eu mais vejo, que eu mais vi na minha vida, palavras e frases inapropriadas, foi em momentos de cultos fúnebres e velórios, né? As maiores bobagens que eu ouvi, pessoas dizendo: é a vontade de Deus, porque não estava na presença de Deus, porque estava em pecado, porque foi melhor assim. Bobagens, palavras às vezes que você quer confortar. Deus é soberano, Deus sabe todas as coisas. Naquele momento, a pessoa que perdeu, ela não está querendo nada disso. A pessoa que perdeu seu ente querido, ela quer apenas uma coisa: o conforto, o consolo através do seu abraço. Por isso que esse tempo que a gente está vivendo, perdemos aí nosso irmão há pouco tempo, perdemos aí um amigo há pouco tempo, e você não pode dar um abraço na família, né? Muitos ficaram sem dar o abraço desse irmão. Ele passou há tanto tempo que não vem, que não procuram, que não mandaram uma mensagem, que não deram um telefonema, não estavam nem aí, e agora não há mais oportunidade nessa vida, acabou, né? E nem na vida vindoura, porque nós não vamos nos conhecer. Então, esse papo de sábado, eu peguei esse texto aqui em particular. A gente falou de tantas coisas, tem falado de tantas coisas, mas nesse papo de sábado eu quis falar um pouquinho sobre conforto, consolo, e esse texto em especial. Conforto, consolo é um abraço. Existe um cântico que nós conhecemos há muitos anos que diz que há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra o amor por nós. Esse gesto de Jesus aqui, ó, esse gesto abraçando, ele está aqui, Maria. O mestre está aqui, te chama, Maria. Não tem coisa melhor, é isso que eu precisava, um abraço de Jesus, o abraço do mestre, o abraço do Senhor. Eu quero deixar para você, não tem um abraço de Jesus, infelizmente. E nesse tempo aí, alguns que estão indo na igreja, nos cultos, a gente tem se abraçado, a gente tem arriscado, né? A gente está tudo limpo, graças a Deus, ninguém está infectado, mas eu não posso deixar talvez o meu abraço físico, mas eu deixo aqui o meu abraço para você. Não é o abraço igual ao de Jesus. O de Jesus é o de Jesus. É o do conforto, é o do consolo. Esse é o papo de sábado de hoje. Me aluguei um pouquinho aí para falar sobre isso. Conforto e consolo. Você conhece o abraço de Jesus? Lá está o conforto e o consolo que nada e ninguém nesse mundo pode dar. Abraço, meu amigo, se Jesus permitir. Até o nosso próximo papo de sábado. Fica com Deus.